Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda, seja muito bem-vinda a esse canal. Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês como eu me reorganizei aqui, como eu vou me reorganizar para poder de novo dar sequência à minha vida, para poder recomeçar a minha vida, para poder recomeçar os meus projetos, porque a minha vida constantemente tem sido uma doideira por aqui. Eu não sei a vida de vocês como tá por aí, mas constantemente eu preciso me readaptar, porque a vida muda, as coisas mudam, os problemas surgem e aí eu não consigo mais ter a mesma vida, vamos dizer assim. Então eu tenho tido que me recriar mesmo, se eu posso dizer uma palavra. E que esse vídeo é para te ajudar também. Eu não sei se você tem se sentido perdida, se você tem sentido que as coisas têm te tentado afogar mesmo. Essa às vezes é a sensação, às vezes parece que a gente tá afogando sem ter água, a gente tá afogando no meio dos afazeres, no meio das coisas, no meio da casa, no meio das dívidas, no meio do trabalho, no meio das relações em si, né? Das relações sociais que a gente tem. Essa tinha sido muito a sensação que eu estava recente, então eu não gosto de ficar assim. Então se você se sente assim também, se você se sente um pouco perdida com muitas coisas e não dando conta de nada, esse vídeo é pra você. A primeira coisa que eu quero falar, gente, é sobre a nossa saúde, tá? A nossa saúde, ela é super importante para o nosso rendimento. Então, antes de tudo, antes de você parar e de fato se organizar, claro que você pode fazer do mesmo jeito essa organização aqui comigo, mas você precisa de olhar para o seu corpo físico mesmo, ou emocional também, é claro, e olhar se você está com falta de energia, se você está ficando com muito sono, se você está se sentindo muito cansada. Por exemplo, se você dorme e acorda cansada, isso não é normal. Então, algo pode estar errado com o seu corpo. E quando algo está errado com o seu corpo, com a sua saúde, você precisa resolver isso. Porque não vai existir frase motivacional, não vai existir papel, não vai existir lista que vai te ajudar. Porque por mais que você até comece, você não vai ter força física, força psicológica para poder continuar esse processo. Então, observa. E se você talvez não tem condição de olhar tudo de uma vez, tenta ir aos poucos, sabe? Igual recente também, eu comecei a olhar essa questão da minha saúde e eu descobri que eu tinha algumas vitaminas que estavam baixas, descobri que o ferro estava baixo. Então, eu descobri que tinha algumas coisas físicas no meu corpo que precisavam ser ajustadas antes de ser somente uma organização material mesmo, vamos dizer assim. Então, observe isso também. Se você não tem condição de fazer tudo, igual eu também não tenho condição de fazer tudo, então vai escolhendo partes da sua vida e vai observando. Faz um exame de sangue, depois faz uns outros exames de rotina, igual a gente precisa estar sempre olhando, né? Então, olha a sua saúde. Antes de tudo, olha a sua saúde, olha a sua alimentação, que ela vai ser vital para que você tenha uma energia para conseguir fazer as coisas de fato. Segunda coisa, tá aí, né? Você vai olhar ou você já agendou, então aí agora nós vamos tentar tirar as coisas que são acumuladas da nossa cabeça. Então, o que você vai precisar? No meu caso aqui, vou usar o meu planner, né? Meu planner, ele tem essa coisa semanal desse jeito assim, porém eu não uso ele assim, não. Eu preciso criar um planner pra mim, gente, porque todos os planners, eles têm alguns problemas de uso, no caso da peça que usa, né? Então, eu vou usar ele virado assim, porque eu acho que fica com mais espaço. Se você não tiver um planner, você pode usar uma agenda, você pode usar uma folha em branco, qualquer coisa que você consiga escrever, até a sua parede. Você usa qualquer coisa que você tiver para poder você escrever agora, tá? Então, você vai colocar nessa folha todas as coisas que você tem que fazer. Então, você vai tirar da sua cabeça, você vai colocar todas as coisas. Eu tenho que lavar roupa, que é uma coisa que eu tenho mesmo que fazer. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que olhar minhas dívidas, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que ler o arquivo do meu trabalho. Então, você vai colocar tudo aqui nessa folha, tá? Começa fazendo isso. Então, vamos lá. Você colocou aí na sua lista as coisas que estão vindo na sua cabeça constantemente, que você precisa fazer. Você vai criar depois disso uma legenda, igual eu criei. A minha letra é feia, então desconsidera a letra, tá? Você vai criar uma legenda com coisas que são urgentes,
coisas que são importantes e coisas que são necessárias, tá? A coisa urgente significa que se você não fizer, você vai ter uma consequência grave, tá? Então, o que é urgente agora que eu preciso resolver, senão eu vou ter alguma consequência grave, alguma consequência que talvez vai ser muito mais difícil para mim conseguir resolver. Então, isso é urgente. E aí você pode colocar aí uma legenda de cor também, se você quiser, tá? Se você não quiser, você pode fazer uma estrelinha, pode fazer uma bolinha, mas faça alguma coisa que te ajude a identificar, né, a diferença entre as tarefas. Então, aqui eu coloquei como urgente sendo o de vermelho. Algumas coisas, uma legenda, né, na verdade, para as coisas que são importantes. Então, coisas que são importantes de serem feitas, mas não são coisas que você vai ter uma consequência imediata. Então, são coisas que precisam ser feitas, mas que não necessariamente precisam ser feitas nesse exato momento, sabe? Agora, para agora. Então, eu coloquei aqui na minha legenda de verdinho. E a outra são coisas que são necessárias. Essas coisas que são necessárias são coisas que você não tem um tempo para poder fazer, mas que são boas, que precisam ser feitas, vamos dizer assim. Coisas que precisam ser feitas, mas que não têm um prazo para serem feitas. Coisas que não são, que não dependem de outras pessoas, coisas que não vão afetar outras pessoas, afetar o seu trabalho de forma direta. Então, coisas necessárias. E aqui eu coloquei na minha legenda o rosinha. Depois de criar essa legenda e de ter colocado as coisas que você precisa resolver, você vai separar essas coisas. Então, para cada uma dessas coisas, você vai colocar, encaixar elas em uma dessas 3 legendas aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dobrar roupa, porque eu lavei as minhas roupas, mas não consegui dobrar. Então, minhas roupas estão dentro do armário ali, do guarda-roupa, na verdade, né? Esperando para ser dobradas. Então, dobrar roupa é uma coisa urgente? Não é uma coisa urgente. É uma coisa importante que precisa ali, que senão também vai ter alguma consequência imediata? Não é uma coisa importante. Então, porque não vai afetar outras pessoas se a minha roupa tá dobrada, se não tá dobrada. No máximo vai me dar um pouco de raiva, né? De ter que ficar procurando entre elas ali. Então, ela vai se encaixar numa coisa que é necessária. Então, sendo uma coisa necessária, eu vou colocar na frente dela aqui, marcar aqui a legenda de necessário. Agora, um outro exemplo para vocês. Eu coloquei aqui que eu preciso ler o edital, porque saiu o concurso da Secretaria de Educação e eu quero fazer esse concurso. Porém, eu preciso ler o edital, que eu tava vendo algumas pessoas comentando sobre alguns documentos que precisa de enviar. Então, ler o edital é uma coisa que é urgente para mim, porque eu tenho um prazo, eu tenho uma semana para poder fazer inscrição, para poder ler esse edital, ver o que precisa. Então, se eu não ler, eu não vou conseguir fazer a inscrição, ou pode ser que eu perca algum tipo de ponto, perca algum tipo de posição, por não ter percebido o que era a regra no edital. Então, sendo uma coisa urgente, que vai ter consequências graves, que eu não vou conseguir remediar, eu vou marcar aqui como o vermelho. Então, você vai fazer isso em todas as coisas que você listou, tá? Você vai fazer isso e vai colocar aí na frente de cada coisa, se ela é uma coisa urgente, se ela é uma coisa importante ou se ela é uma coisa que é necessária. Depois que você aí já classificou as suas coisas que você tem para fazer, aqui igual eu coloquei, né, as pontinhas aqui, cada uma de acordo com a legenda, você vai pegar aí uma outra folha, ou pode ser o verso da folha que você usou também, não tem problema. Eu vou pegar essa folha que eu imprimi aqui, de planejamento semanal, é uma folha simples, tem aqui os dias da semana e aqui as linhas da semana, no caso, né, tipo com um checklist para poder marcar. Então, isso aqui é uma coisa que eu peguei no Pinterest. Se você quiser, você pode colocar lá no Pinterest também, no Google, né, e colocar aí planejamento semanal e achar o que fica melhor para você. Esse aqui eu achei porque também não, para mim não precisa de horário, no sentido de o dia inteiro, né? Então, aqui vai ser suficiente. Então, você vai pegar as coisas, você vai ver o dia que você está vendo esse vídeo e você vai começar a encaixar primeiro as coisas que são urgentes. Então, você vai encaixar as coisas que são urgentes primeiro, depois as coisas que são importantes e depois as coisas que são necessárias. Então, o primeiro dia que você vai colocar que você tá vendo aí esse vídeo, você vai começar pelas coisas urgentes. Encaixou todas as urgentes, vamos para as coisas importantes.
Encaixou todas as importantes, vamos para as coisas necessárias. Observa o tempo que você tem. Então, observa se, por exemplo, talvez você tenha uma coisa urgente que vai demorar meia hora e outra urgente que vai demorar 1 hora. Então, talvez você consiga resolver o de meia hora no seu horário de almoço e o de 1 hora quando você sair do serviço. Então, tenta encaixar também de acordo com a sua realidade. Enquanto eu estava colocando aqui, eu percebi que pode acontecer uma coisa aí com você também. Então, pode ser que você não tenha condição de resolver 2 coisas, quer dizer, todas as coisas urgentes em um dia só, mas você consiga equilibrar coisas urgentes com coisas que são importantes. Então, se você conseguir, você faz assim, tá? Não fica com o tempo livre no sentido de, já que eu não posso resolver isso, eu não vou fazer nada, né? Então, não, pensa aí, o que você consegue fazer? Então, se é uma coisa urgente, se eu não consigo resolver todas as coisas urgentes agora, eu vou pegar uma das coisas que são urgentes e uma das coisas que são importantes, que eu consigo resolver no tempo que eu tenho e vou fazer. O segredo é não deixar acumular, não deixar de fazer as coisas. Faça alguma coisa. Vai tirando da sua lista algumas coisas. Não deixa de fazer, sabe? E dá prioridade para essa ordem. Então, comece das coisas que são urgentes, vai para as coisas importantes e depois para as coisas que são necessárias. E é daí que nós vamos começar. Então, eu coloquei aqui também no meu, aqui, né, igual eu escrevi aqui. Aqui embaixo eu não coloquei ainda, porque eu não sei como vai ser final de semana, essas coisas assim. Então, eu não coloquei, deixei para colocar depois. Então, eu coloquei aqui o mais perto, né? Eu gosto de fazer aí essa janela de semana. Então, eu coloquei aqui essa janela de semana. Além dessa janela de semana, eu coloquei aqui também alguns hábitos. E coloquei aqui na folha, que eu também procurei na folha, que você também encontra aí no Pinterest, essa folha de hábitos. Então, eu coloquei alguns hábitos aqui que eu quero continuar durante essa semana, a partir de hoje, né? A partir desse vídeo que você tá vendo. Então, você pode colocar também alguns hábitos que você quer, talvez hábitos até que você já tem. Eu tenho uns hábitos aqui que eu coloquei que eu já tenho. Mas tem alguns que eu preciso melhorar, que ainda tá fora da minha rotina. Então, eu coloquei aqui, e esses hábitos são hábitos que vão entrar na minha rotina de vida mesmo, de vida que eu falo. Por exemplo, aqui, de vegetais. Então, eu já almoço, eu só preciso adicionar mais vegetais na minha alimentação. Então, eu coloquei aqui algo que eu quero melhorar, mas algo que não necessariamente vai me tomar outro tempo para poder fazer, sabe? Então, eu já vou comer, então, se eu já vou comer, eu já vou preparar alguns vegetais junto com a carne, junto com o arroz, junto com o feijão, alguma coisa assim, entendeu? Então, coloca aí também alguns hábitos. Não coloca muita coisa. Coloca 3 hábitos aí, já tá muito bom, porque agora o nosso intuito é começar, é recomeçar, é reorganizar. Então, nós precisamos começar a fazer algum tipo de movimento. Mas se você já coloca para fazer muitas coisas, você vai desanimar, você vai ficar doido, você vai achar que não dá conta. Então, começa com um pouquinho. 3 hábitos que você quer começar aí colocando na sua rotina e tirar essa lista na sua cabeça que fica ocupando espaço para que você saiba que na terça-feira eu vou fazer essa atividade, então eu não preciso me preocupar com ela agora, porque eu vou me preocupar com ela na terça-feira. Na sexta-feira eu vou fazer essa coisa aqui. Então ele tem o tempo para poder ser feito. Eu não preciso me preocupar com isso agora, para tirar esse espaço mental mesmo da sua cabeça, tirar esse acúmulo mental da sua cabeça para que você consiga resolver suas coisas sem ficar doido, que isso é o mais importante, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo, que isso me ajuda a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo os comentários, tá? Então, se algo ficou confuso, se eu falei rápido alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu te explico melhor. E se você tem alguma sugestão de tema, de vídeo que você gostaria de ver aqui de novo no canal, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar gravando aí pra vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente!